4 espadas romanas incrivelmente preservadas datando da Era Romana foram recentemente desenterradas em uma caverna próxima ao Mar Morto, de acordo com um anúncio feito pela Autoridade de Antiguidades de Israel. Essas antiguidades impressionantes foram encontradas ocultas atrás de uma parede de estalactites, deixando os pesquisadores intrigados, pois ninguém sabe por que elas foram secretamente depositadas neste local. E isso nos faz perguntar que tipo de história elas estão escondendo. Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E a notícia do vídeo de hoje é sobre uma descoberta arqueológica bem intrigante, porque essas espadas foram escondidas no interior de uma caverna, agora conhecida como Caverna das Espadas, no deserto da Judéia, a sudeste de Jerusalém, na reserva natural En-Gedi, em Israel. E elas são datadas de algum momento do século II ou III depois da Era Cristã, o período em que a região era tanto um campo de batalha para as tropas romanas quanto para refugiados rebeldes judeus. Elas foram encontradas em junho deste ano de 2023, quando pesquisadores da Universidade Ariel e da Universidade Hebraica visitaram o local para documentar uma inscrição antiga, escrita em uma estalactite. Foi nesse momento que eles avistaram a ponta de ferro de um pilum, que é um dardo romano, preso em uma rocha, e encontraram também pedaços de madeira trabalhada. Então eles relataram a descoberta ao projeto de pesquisa do deserto da Judéia, da Autoridade de Antiguidades de Israel, que retornou ao local e encontrou 4 espadas presas atrás de algumas estalactites. Só para contextualizar, desde 2017, um grupo de pesquisadores com a ajuda da Unidade de Prevenção de Saques de Antiguidades tem feito um levantamento sistemático de centenas de cavernas no deserto da Judéia, em busca de artefatos antes que eles caiam nas mãos de saqueadores. Essas espadas têm quase 2.000 anos, ou seja, são bem velhinhas. Mas temos um detalhe especial aqui, já que artefatos feitos de metal ou materiais orgânicos como madeira e couro raramente sobrevivem à passagem dos séculos, quem dirá milênios. Porém, essas espadas sobreviveram. Então, muita gente pode se perguntar: como foi que elas podem ter sobrevivido ao tempo? Isso nem faria sentido. Mas, na verdade, faz sim, porque existe uma junção de fatores peculiares que podem interferir sim na conservação de um artefato e tornar sua conservação excepcional, mesmo com a sua antiguidade. Nós vemos isso acontecer no Egito, no deserto do Atacama, nos Alpes de Otzal, nos pântanos dinamarqueses. Inclusive, eu falei brevemente sobre a conservação de artefatos em sítios arqueológicos em um vídeo meu no canal Nerdologia. O link está aqui no card. Assistam lá e deixem comentários legais, tá bom? E no caso dessa caverna aqui, o que beneficiou a conservação foi o microclima em seu interior. Só para vocês terem uma ideia, cavernas costumam ser ótimos lugares para a conservação de artefatos arqueológicos, inclusive aqueles feitos de materiais orgânicos, como ossos. Não é à toa que algumas descobertas de homininos, os nossos antepassados mais remotos, ocorreram dentro de cavernas, ou como no caso de uma descoberta que eu comentei aqui no canal recentemente, de ossos de preguiças gigantes, que provavelmente foram trabalhados por mãos humanas há cerca de 25.000 anos aqui no Brasil. Esses ossos foram encontrados em um abrigo rochoso. Sobre as espadas encontradas na caverna, de acordo com o arqueólogo Simon James, da Universidade de Leicester, em entrevista à National Geographic, essas estão entre as melhores, se não as mais bem preservadas, espadas romanas com bainhas que já foram encontradas. Incrível, não é? Mas deixa eu aproveitar e pedir o seu like e sua inscrição. Isso é importante, gente. De verdade, me ajude a chegar aos 100.000 inscritos que estão tão perto, mas também tão longe, ok? É rapidinho. E quem não curtir e não se inscrever vai virar uma mula sem cabeça. Essas fotografias mostram em detalhes o quão preservadas essas espadas estão. 3 das 4 espadas de ferro são um tipo de espada romana conhecida como Esparta, e que eram usadas tanto por soldados da infantaria como da cavalaria. Elas têm aproximadamente 60 centímetros de comprimento e têm cabos de madeira. Os pesquisadores estimam que elas datam no mínimo do final do século I ou século II depois da Era Cristã. Já a quarta espada tem cerca de 16 polegadas de comprimento e possui um pomo de anel de metal bem comum entre os séculos II e III depois da Era Cristã. Assim, a estimativa é de que elas foram escondidas na caverna justamente entre os séculos II e III. Mas a pergunta que fica é:
por que elas foram escondidas na caverna. Bem, saber mais ou menos a datação delas é uma informação bem relevante para tentar responder essa pergunta, porque nessa época estava ocorrendo um verdadeiro risca-faca nessa região, porque foi aí nesse tempo que tropas romanas estavam sufocando de forma violenta uma série de revoltas judaicas. Ethan Klein, diretor do projeto de pesquisa do deserto da Judéia, declarou à National Geographic que a rebelião judaica de Bar Kokhebas, que ocorreu entre 132 a 136 depois da era cristã, é um suspeito imediato de um evento que levaria alguém a esconder essas espadas. Ele inclusive falou que existem evidências de que os rebeldes judeus e suas famílias usaram várias cavernas nas imediações durante a revolta e declarou o seguinte: o cenário em que estamos pensando é o de armas coletadas no campo de batalha ou roubadas de unidades romanas. Pode até ser que os rebeldes tenham recolhido as armas e as tenham escondido para serem usadas na revolta. Mas a revolta de Bar Kokhebas não é a única sugestão. O Klein também explicou à reportagem que esta região presenciou diferentes décadas de violência, como, por exemplo, a crise do Terceiro Século, um período de extrema violência que viu mais de 20 imperadores em um intervalo de 50 anos, entre os anos de 235 a 284. Apesar das sugestões, a realidade é que não é possível dar 100% de certeza de como essas espadas foram parar lá, mas como bem disse o Ethan Klein, uma coisa é certa: as pessoas que guardaram essas espadas nunca voltaram para buscá-las. No momento, as espadas estão passando por análises, como por exemplo datação por carbono 14, assim como pesquisas estão sendo feitas na madeira e no couro, para que a equipe de arqueologia possa entender se elas foram feitas em Israel mesmo ou se foram importadas de um local estrangeiro. Tomografias computadorizadas e raio-x também estão sendo utilizados, com o intuito dos pesquisadores olharem os detalhes internos das espadas, para saber como elas foram construídas, e também saber a composição das lâminas delas. Essa pesquisa não só ainda está em andamento, como também os pesquisadores já salientaram que ela vai durar anos, mas serão anos que valerão a pena, porque muito conhecimento será gerado. Pois é, esta é uma notícia bem legal que eu queria muito trazer para cá para o canal. E como sempre, os links para as fontes que eu utilizei estão no comentário fixado. Espero que vocês tenham uma ótima semana, se mantenham saudáveis e se hidratem direitinho, afinal estamos recebendo fortes ondas de calor aqui no Brasil. Então se cuidem, tá? Porque isso é sério. Tentem levar consigo garrafinhas de água, comer frutas com muito líquido e, se possível, tenham próximo uma toalhinha para molhar ela e ir se refrescando. E prestem atenção principalmente com as crianças e com os idosos e com os animaizinhos também, tá? Vejo vocês semana que vem e aguardem comigo mais notícias arqueológicas. Vou ficando por aqui e até mais!